Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Eu sou o professor Tinoco Luna e estou aqui com o segundo vídeo da série Fazendo uma Redação ao Vivo. Isso mesmo, Fazendo uma Redação ao Vivo. Isso aí é uma série que eu iniciei algum tempo atrás e agora estou reiniciando. Estou com o segundo vídeo, porque nós estamos nos aproximando do Enem e a minha intenção é daqui até novembro desse ano, quando teremos o Enem, lançar de modo regular vídeos sobre como fazer uma redação para o Enem. E nesses vídeos eu faço redações ao vivo. Aqui não tem enrolação, não tem muita teoria, é tudo muito prático. O objetivo desses vídeos é mostrar aos alunos como eles podem fazer uma redação que vai lhe dar, com certeza, uma excelente nota no Enem. Ok, pessoal? Então fiquem ligados que esse é o segundo vídeo, é a segunda redação que eu estou mostrando como fazer ao vivo, mas teremos muitas outras daqui até o Enem, que será no mês de novembro desse ano. Pois bem, a redação do Enem, para começo de conversa, ela é uma redação feita à caneta. Isso aí você sabe. Porém, para ficar mais visível, melhor de visualizar, então nós iremos digitar. Para você acompanhar aqui o processo de elaboração da redação. Ela é digitada apenas por questões pedagógicas, né? Mas na verdade é feita de caneta. Quando você chega para a redação do Enem, então você vai ter lá 3 ou 4 textos motivadores. Como o nome diz, são textos pequenos, de 1, 2, 3, no máximo 4 parágrafos, cujo objetivo é motivar você a escrever sobre o tema que a redação está colocando. Esses textos é bom que leia com atenção, porque eles têm vinculação direta com o título. E o objetivo deles é fazer você pensar um pouco mais e se motivar para escrever acerca do texto que está aparecendo. Pois bem, outra coisa, a redação do Enem, ela possui em média 4 parágrafos. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Portanto, é em torno de 30 linhas, por aí, de 20 a 30 linhas. Isso aí tudo dividido em 4 parágrafos. No vídeo de hoje, gente, eu falei que as minhas aulas são muito práticas. Eu trago aqui o título do Enem do ano passado. Isso mesmo, ninguém adivinha qual é o tema do Enem de cada ano, né? A gente sabe que tem assim algumas ideias, né? A gente sabe que 80% dos temas do Enem são ligados às questões sociais ou éticas. Temas da área social ou da área ética. Pois bem, esse aqui, ó, manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet, foi o título da redação do ano passado. Foi o tema colocado pelo Enem para que os alunos escrevessem. Então, gente, nós não podemos adivinhar o tema que virá. Sabemos que grande chance de acontecer um tema como esse, que envolve questões sociais. Mas por uma questão prática, eu vou mostrar a vocês como é que eu faria a redação do Enem se eu estivesse o ano passado e ficasse diante desse título. Que esse aqui é o título da redação do ano passado. Em outras videoaulas eu vou mostrar outros temas que são possíveis de acontecer esse ano, né? Mas nessa aqui eu vou falar a respeito de como eu faria a redação se o tema fosse esse aqui, se eu tivesse o ano passado e pegasse esse tema. Ok, pessoal? Então, vamos começar. Sempre é bom na introdução você apresentar o tema. E se você tiver conhecimento suficiente para associar esse tema a uma frase de alguém famoso, isso não é obrigatório, mas é muito importante, é bom que se faça. Pode ser um artista, um filósofo, um cientista, um grande intelectual, uma frase de alguém assim importante. Se você não souber de uma pessoa com esse padrão, se você não tiver conhecimento de uma frase, não tem problema, você inicia com simplicidade, né? Mas se tiver, é importante. Aqui no caso, gente, vamos entender o tema. O tema diz assim: manipulação do comportamento de usuário pelo controle dos dados da internet. Na verdade é manipulação do comportamento do usuário. Vou tirar aqui, né? Do usuário. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então vamos entender o tema.
O que é manipulação? Manipulação é você conduzir alguém pela mão. É você levar, conduzir alguém. Você enrolar alguém, não é isso? Pois bem, e você vai manipular aqui o comportamento das pessoas, do usuário, né? Através de dados da internet. Todos nós colocamos na internet todos os dias uma série de dados. Colocamos nome, endereço, grau de estudo, ocupação profissional. Então, existem pessoas que têm bancos de dados acerca da gente. Então, uma pessoa muito inteligente, ou uma organização muito inteligente, ela pode simplesmente começar a tentar influenciar o nosso comportamento através do controle dos dados que tem a nosso respeito. Então é isso aí que o tema fala. Então, gente, vamos começar, entendemos o tema aí, vamos começar a escrever, tá certo? Então vamos começar a escrever sobre isso aqui. Bom, ele fala de comportamento, então eu me lembrei aqui que um dos grandes mestres do comportamento foi Freud, né? O pai da psicanálise. Então eu posso começar assim de modo triunfal a redação. Conforme ensinou Freud, começa aqui, ó. Conforme, letra maiúscula, conforme ensinou Freud, gente, é o pai da psicanálise, o estudo da mente humana, né? É um grande intelectual do século XX. Vamos tirar aqui o negrito, para ficar legal. Conforme ensinou Freud, o pai da psicanálise e um dos gênios do século XX, Freud, o pai da psicanálise. Psicanálise, gente, é o estudo da mente humana, né? Da psicanálise. E um dos maiores gênios do século XX. Século XX. O que foi que ele disse? O que foi que ele ensinou? Ele ensinou que apenas 10% do comportamento humano se dá de modo consciente. Opa, o negócio aqui é sério, né? Apenas 10% da mente humana nós temos conhecimento, é consciente. Foi Freud que disse isso. Então, coloquemos aqui. Apenas 10% do comportamento humano, se dá de modo consciente. Se 10% dá de modo consciente, então o restante, né, 90%, se dá de modo inconsciente, né? Se dá de modo inconsciente. Então vamos lá. Sendo que, vírgula, né? Sendo que, vírgula, os 90% restantes, os 90% da mente humana, né? Os 90% restantes acontecem no plano do nosso inconsciente. Lógico, né? Lógico. Acontecem no plano do nosso inconsciente. Claro, se 10% é consciente, 90%, que é o restante, seria inconsciente. Bom, e neste caso, vírgula, por uma questão de lógica, sem a menor possibilidade de controle da nossa parte. Claro. E neste caso, por uma questão de lógica, vírgula, sem a menor possibilidade de controle da nossa parte. Sem a menor possibilidade de controle da nossa parte. Ponto. Vamos aqui ler para saber se tem coerência, né? Ver se bate coisa com coisa. Vamos lá. Conforme ensinou Freud, o pai da psicanálise e um dos maiores gênios do século XX, apenas 10% do comportamento humano se dá de modo consciente, sendo que os 90% restantes acontecem no plano do nosso inconsciente. E neste caso, por uma questão de lógica, sem a menor possibilidade de controle da nossa parte. Tranquilo, né? Facinho de entender. Bom, levando em conta essa afirmação,
essa afirmação, vírgula, imaginar uma situação em que o turbilhão de dados publicados a cada segundo da internet, em que o turbilhão, ou seja, a quantidade exagerada, né? O turbilhão de dados publicados a cada segundo na internet, possa ser controlado, né? Turbilhão controlado. Possa ser controlado de modo a manipular o comportamento das pessoas. Olha aí, o turbilhão de dados na internet, ele possa ser controlado por alguém de modo a manipular o comportamento das pessoas, vírgula, o comportamento das pessoas, vírgula, é algo deveras assustador. É algo deveras assustador. E é mesmo, assustador. Pronto. Você fez a introdução. Você anunciou o que vai falar, que é sobre a questão do controle do comportamento das pessoas pela internet, né? E você colocou que isso tem um problema. Ou seja, é assustador a gente poder imaginar que os nossos dados, que nós colocamos assim ingenuamente para fazer uma compra ou para fazer uma inscrição em algum canto, alguém possa pegar esses dados e com base neles começar a mandar informações para a gente, para poder pautar nossas ações e poder controlar o nosso comportamento, dizer o que a gente pensa, o que a gente deve comprar, como a gente deve agir. Não é isso? É algo assustador. Então aqui, gente, está feita a introdução legal mesmo. Apresentou o tema que vai falar e colocou aí o seu problema, né? Nós colocamos a apresentação e o problema. Conforme ensinou Freud, o pai da psicanálise e um dos maiores gênios do século XX, apenas 10% do comportamento humano se dá de modo consciente, sendo que os 90% restantes acontecem no plano do nosso inconsciente, e neste caso, por uma questão de lógica, sem a menor possibilidade de controle de nossa parte. Levando em conta essa afirmação, imaginar uma situação em que o turbilhão de dados publicados a cada segundo na internet possa ser controlado de modo a manipular o comportamento das pessoas é algo deveras assustador. Beleza, 100%. Introdução mesmo, nota 1000, né? Então, gente, agora nós iremos trabalhar a parte do desenvolvimento. São 2 parágrafos, né? Lembra que eu falei, né? A redação do Enem tem geralmente 4 parágrafos. O primeiro é a introdução, os 2 seguintes são o desenvolvimento e o último é a conclusão. Vamos para o desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou associar o que eu conheço acerca desse tema, o que eu já ouvi na televisão, já li em jornais, já ouvi alguém dizer sobre esse tema, né? Eu vou associar com o tema. Eu vou associar os conhecimentos de mundo que eu tenho, né, acerca desse assunto e relacionar com o tema. E é assim que eu desenvolvo, né? Então vamos lá fazer um esforço nesse sentido. Pronto, vamos lá. Vamos colocar assim: além das limitações naturais descritas pela ciência para a mente humana, pois é, a ciência é a psicanálise, né? Diz que é só 10%. Então, além das limitações naturais, vamos escrever, né? Para não esquecer. Além das limitações naturais descritas pela ciência para a mente humana, ainda nos deparamos com a fragilidade da educação. Olha aí, tá vendo? Ainda nos deparamos com a fragilidade da educação oferecida
Educação oferecida aos cidadãos. Aos cidadãos. Cidadãos que, vírgula, com seus habituais e crônicos problemas de instrução. A sociedade tem problemas habituais e crônicos na área da educação. Com seus, botar assim, crônicos e habituais. Com seus crônicos, velhos, né? Crônicos e habituais porque se repete. Habituais. Problemas de instrução formal. Instrução formal. É a instrução que a gente adquire na escola, né? Em casa, na família é informal. Então na escola é formal. Então nos deparamos com a fragilidade da educação oferecida aos cidadãos que, com seus crônicos, voltou aqui, ó, a palavrinha seus, com seus crônicos e habituais problemas com S, de instrução formal, aqui é ao vivo, né? É assim mesmo, a gente faz e corrige. Que vão desde interpretar um simples texto, é isso mesmo, que vão desde a incapacidade, vamos colocar assim, que vão desde a incapacidade de interpretar um simples texto que se lê até ao analfabetismo na sua mais cruel expressão. Ou seja, aquele que realmente é analfabeto de pai e mãe, aquele que não sabe, não lê nada. Então, que vão desde a incapacidade de interpretar um simples texto que se lê até ao analfabetismo na sua mais cruel expressão. Que infelizmente no Brasil ainda temos muito, né? Infelizmente ainda temos muito analfabetismo. Bom, dando sequência. A qualidade e o acesso à educação, a qualidade e o acesso à educação em nosso país, vírgula, infelizmente, vírgula, viu? Infelizmente, eu estou comentando esse problema, né? O fato da educação ser deficitária. Infelizmente, apesar de ser um dever do Estado, nos termos da Constituição, ou seja, a nossa Constituição, né? A lei maior diz que a educação é um dever do Estado. Nos termos da Constituição, ainda não é um direito de todos. Ainda não é um direito de todos. Isso. Olha aí, pessoal, nessa parte aqui, que foi o primeiro parágrafo da parte do desenvolvimento, eu estou dizendo que, apesar das limitações, aliás, além das limitações naturais que a ciência já diz para a mente humana, nessa questão da manipulação dos dados da internet, ainda tem uma questão que agrava mais. É o fato da educação que é oferecida às pessoas ainda ser muito fraca. E a qualidade bastante discutível, né? A qualidade e o acesso, infelizmente, não é ainda uma coisa universal. Não é para todos. Apesar de ser um dispositivo constitucional. Então vamos em frente. Vamos fazer agora o segundo parágrafo da parte do desenvolvimento. Vamos procurar aqui uma outra informação que a gente sabe acerca disso aí e que vamos relacionar ao nosso tema. Vamos lá. Vamos voltar assim. Associando-se de modo maléfico a esse quadro deprimente, associando-se de modo maléfico a esse quadro deprimente, triste, né? Quadro triste. Esse quadro deprimente,
Há também a ação deliberada, consciente e arquitetada. Isso, vamos usar o português, né, gente? Vamos gastar o nosso vocabulário. Há também a ação deliberada, consciente e arquitetada por grupos políticos e econômicos. Eita, tá ficando bom, né? Há também a ação deliberada, ou seja, planejada, né? Ação planejada, deliberada, consciente e arquitetada, ou seja, uma coisa tramada, né? Arquitetada por grupos políticos e econômicos, por grupos políticos e econômicos que o quê? Interessados em explorar e tirar proveito da ingenuidade. Olha, isso mesmo, que ficou legal. Interessados em explorar e tirar proveito da ingenuidade e da falta de informação das grandes massas. Isso, e da falta de informação das grandes massas, ou seja, do povão, né? Grandes massas é o povão. Das grandes massas, vamos lá aqui, pautam as informações que vão ter prioridade nas redes sociais. Pautam, ou seja, colocam lá o que querem, né? Pautar significa colocar o que quer. Pautam as informações, escolhem as que querem, né? Pautam as informações que vão ter prioridade, nas redes sociais. E levam multidões a acreditar, olha aí, fica melhor de visualizar, né? Assim no meio, aqui é ao vivo, né? Tem que ser assim. Multidões a acreditar a se comportar e a consumir suas ideias e produtos. Muito bem. A acreditar, a se comportar e a consumir suas ideias e seus produtos. Isso. Leva as pessoas, começa a manipular as pessoas, né? Para levar essas pessoas a se comportar como elas querem, consumir o que elas querem, acreditar no que elas pensam, não é? Isso mesmo. Assim se produz a alienação. Assim, você continua, né? Assim se produz a alienação por meio de uma manipulação planejada dos bastidores. Assim se produz a alienação por meio de uma manipulação planejada nos bastidores, escondido, né? Planejada nos bastidores, bastidores, e levada a público via internet, e levada a público via internet. Tá vendo aqui? Já comecei a associar tudo aí que diz respeito à manipulação com a internet, né? Exatamente, a manipulação do comportamento. Vocês estão vendo aqui que eu estou dizendo que o pessoal toma conhecimento dos dados, né, das pessoas, e aí
começa a escolher os assuntos que devem ser prioridade na internet, e aí você, vendo aquilo todos os dias, termina se guiando por aquilo, como se fosse a única verdade. Você passa a ser manipulado, né, por assuntos que vêm da internet. Ok, fizemos aqui a introdução, fizemos aqui 2 parágrafos para o desenvolvimento. Vamos fechar agora com a conclusão. Na conclusão, gente, é muito importante a gente apontar uma solução para o problema. Nós dissemos que é assustador, aqui da introdução, né, essa questão da manipulação das pessoas por parte dos dados da internet. Então, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós sugerimos para que a gente possa amenizar isso aí? Se a gente não puder evitar, amenizar isso aí. Então, essa resposta a gente dá lá no final, nas conclusões. Então, vamos aqui imaginar alguma coisa. Vamos botar assim: neste sentido, vírgula, urge a colocação em prática. Urge quer dizer, é urgente, né? Urge a colocação em prática, vírgula, por parte das autoridades constituídas e das instâncias de poder. Isso, por parte das autoridades constituídas e das instâncias de poder, Gente, instâncias de poder poder legislativo, judiciário, Ministério Público. Isso aí são instâncias de poder, né? Então, eu estou dizendo que é urgente a colocação em prática por parte das autoridades constituídas e das instâncias de poder de quê? De políticas públicas que tornem a educação uma prioridade. Isso. De políticas públicas que tornem a educação uma prioridade. Pois certamente, a exemplo do que acontece em todos os países que investiram no conhecimento. Opa, olha aqui a associação com outros países, né? Isso, pois, vírgula, certamente, vírgula, a exemplo do que acontece em todos os países que investiram no conhecimento, em todos os países que investiram no conhecimento, vírgula, tais como Coreia do Sul, Finlândia, né? Você cita aqui alguns, tais como a Coreia do Sul, e Finlândia. Tá aqui 2, né? Você pode citar 2, 3, vamos colocar 2. Coreia do Sul e Finlândia. Finlândia. Dentre outros, né? Existem muitos outros países, né? Então, dentre outros, as pessoas são bem menos vulneráveis à manipulação. As pessoas são bem menos vulneráveis à manipulação. Ou seja, as pessoas são mais bem preparadas. Vulnerável quer dizer fraco. As pessoas não são fracas para a manipulação. Pessoas educadas, com formação, são menos vulneráveis. Ou seja, são menos fracas, são mais fortes, né? Ante a manipulação. Vulneráveis à manipulação, ponto. É preciso estar vigilante para o que acontece com a educação. Olha aqui, tá vendo? É preciso estar vigilante, está ligado, né? Vigilante para o que acontece com a educação, pois no final das contas,
pois no final das contas, o que no final das contas? Então, gente, é sempre bom a gente encerrar, como eu falei aqui, iniciar e encerrar a redação, se puder ser, se tiver conhecimento, com uma frase de alguém famoso. Um intelectual, um estudioso, um filósofo, né? Não é obrigatório não, se você não souber, tudo bem, termina com as suas palavras. Mas se souber citar algum estudioso, é importante, porque isso dá autoridade à sua redação, mostra que você tem conhecimentos, né? Então vamos ver aqui quem nós colocamos. É preciso estar vigilante para o que acontece com a educação, pois no final das contas, parafraseando o mestre Paulo Freire, parafraseando significa dizendo o que ele disse, né? Parafraseando o mestre Paulo Freire, o maior educador do Brasil, né? Patrono da educação em nosso país. Parafraseando Paulo Freire, o mestre Paulo Freire, aí vou abrir aspas aqui, que é para dizer o que ele disse, né? Subir aqui a folha, aí vou abrir aspas para dizer o que ele disse. O que foi que ele disse? Ele disse o seguinte: seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Isso foi Paulo Freire que disse, né? Isso aqui eu sei decorado, né? Então, se você soubesse uma frase também decorada de alguém, ou mais ou menos, você pode citar. Se não souber, termina com suas palavras, né? Vamos colocar essa aqui, de Paulo Freire. Seria uma grande ingenuidade esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação, uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. E aqui nós fechamos crítica. Fechamos aqui, colocamos um ponto, colocamos aspas, porque aqui terminou a frase de Paulo Freire. Ele fala o seguinte, que seria muita ingenuidade você achar que quem domina o mundo permitisse uma educação que garantisse aos dominados perceber as coisas de modo crítico, né? De modo bastante amplo, né? Então é isso que ele colocou. Pronto, gente, aqui encerrou. Eu vou só colocar tudo numa página só aqui para ficar melhor, que pegou duas páginas, né? Vamos subir um pouquinho aqui para ver se cabe tudo no canto só, para ficar mais fácil de visualizar. Vamos lá, esse deu aqui. Isso, deu certinho, ó. Deu certinho. Então, pessoal, ao terminar a redação, que são 4 parágrafos, não é obrigado a ser 4, mas é o recomendado. O primeiro é a introdução, os 2 seguintes, o desenvolvimento e, por último, a conclusão. Ao fazer isso, é bom se dar uma lida, faz correções ortográficas, faz alguma correção gramatical, muda alguma palavra. Você faz assim uma burilada para deixar de modo melhor possível a sua redação. Então vamos ler aqui a redação, né? E eu também corrijo aqui algum equívoco de português, já que aqui foi feito ao vivo, né? Vamos lá. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Esse foi o título do Enem do ano passado. Se fosse eu, faria assim. Conforme ensinou Freud, o pai da psicanálise e um dos maiores gênios do século XX, apenas 10% do comportamento humano se dá de modo consciente, sendo que os 90% restantes acontecem no plano do nosso inconsciente, e neste caso, por uma questão de lógica, sem a menor possibilidade de controle da nossa parte. Levando em conta essa afirmação, imaginar uma situação em que o turbilhão de dados publicados a cada segundo na internet possa ser controlado de modo a manipular o comportamento das pessoas é algo deveras assustador. Além das limitações naturais
descritas pela ciência para a mente humana, ainda nos deparamos com a fragilidade da educação oferecida aos cidadãos, que com seus crônicos e habituais problemas de instrução formal, que vão desde a incapacidade de interpretar um texto que se lê, até ao analfabetismo na sua mais cruel expressão. Peraí, corrigindo, viu, gente? Já vi aqui que há um equívoco de minha parte. Isso aqui é ao vivo, né? É assim, olha, além das limitações naturais descritas pela ciência para a mente humana, ainda nos deparamos com a fragilidade da educação oferecida aos cidadãos, que com seus crônicos e habituais problemas de instrução formal, que vão desde a incapacidade de interpretar um texto que se lê, até ao analfabetismo mais cruel, na sua mais cruel expressão. A palavrinha que aqui não tem sentido, né? Porque ela daria a ideia de que eu ia escrever mais, e eu não vou escrever mais, né? Tá vendo? Agora sim, perceba agora a leitura com mais coerência. Além das limitações naturais descritas pela ciência para a mente humana, ainda nos deparamos com a fragilidade da educação oferecida aos cidadãos que, com seus crônicos e habituais problemas de instrução formal, vão desde a incapacidade de interpretar um simples texto que se lê, até ao analfabetismo na sua mais cruel expressão. Agora sim, a qualidade e o acesso à educação em nosso país, infelizmente, apesar de ser um dever do Estado, nos termos da Constituição, ainda não é um direito de todos. Associando-se de modo maléfico a esse quadro deprimente, há também a ação deliberada, consciente e arquitetada por grupos políticos e econômicos que, interessados em explorar e tirar proveito da ingenuidade e da falta de informação das grandes massas, pautam as informações que vão ter prioridade nas redes sociais e levam multidões a acreditar, a se comportar e a consumir seus produtos, consumir suas ideias e seus produtos. Assim se produz a alienação, por meio de uma manipulação planejada nos bastidores e levada a público via internet. Muito bem. Neste sentido, urge a colocação em prática, por parte das autoridades constituídas e das instâncias de poder, de políticas públicas que tornem a educação uma prioridade, pois certamente, a exemplo do que acontece em todos os países que investiram no conhecimento, tais como a Coreia do Sul e Finlândia, dentre outros, as pessoas são bem menos vulneráveis à manipulação. É preciso estar vigilante para o que acontece com a educação, pois, no final das contas, parafraseando o mestre Paulo Freire, seria uma grande ingenuidade esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Ponto final. Pronto. É assim que eu faria a minha redação se eu estivesse participado do Enem do ano passado, não é? Veja que a introdução aqui, eu apresentei o tema e mostrei o problema. Veja que nos 2 parágrafos seguintes, eu desenvolvi o tema, associando esse tema a assuntos que eu conheço, que já li na mídia, em jornais, na escola, onde eu aprendi as coisas, né? E por último, aqui nas conclusões, eu apresento uma proposta de que o problema aqui é priorizar a educação, para que as pessoas, sendo mais educadas e melhor formadas, elas possam ser menos vulneráveis à manipulação. E para fechar aqui com chave de ouro, isso aqui não é obrigatório, mas eu sabia, coloquei, né? Uma frase de uma pessoa famosa, no caso, o mestre Paulo Freire, né? Falando aqui da importância da educação, dizendo que a educação é importante, mas a gente sabe que ela não é feita pelas classes dominantes com o objetivo de libertar as pessoas, tornar as pessoas realmente pessoas de senso crítico, né? Então, gente, aqui está a redação. Esse aqui seria o que eu faria se tivesse para fazer o Enem. A gente não sabe qual é o tema desse ano. A gente sabe que deve, mais uma vez, ser algum tema ligado a questões sociais, como esse aqui, ou questões de ordem ética, né? Mas você vendo aqui essa redação como eu fiz, dá para ter uma boa ideia de como fazer lá no Enem. E fique atento, porque eu vou lançar outros vídeos. Esse aqui é apenas o segundo. Vou tratar de outros temas. Geralmente são temas que eu acho que são possíveis de cair na redação. É muito importante, tá certo? Então é o seguinte, você aí teve uma aula gratuita, portanto você compartilha esse vídeo, compartilha aí o máximo que puder, pode curtir, pode comentar também, que eu inclusive dou respostas. E se você quiser um curso mais completo, quiser realmente
fazer um curso também enxuto, que esse é o meu estilo, eu faço coisas enxutas, né? Você pode fazer o curso de redação para o Enem, se você desejar, curso de redação para o Enem, vou deixar aqui o link, curso de redação para o Enem, você pode fazer esse curso, basta você clicar aqui nesse link, vou deixar aqui para você, certo? Para vocês poderem copiar aí nos seus instrumentos aí, seus computadores, celulares, etc. Aqui é o curso de redação para o Enem, onde eu dou sequência a essas questões de redação. Você clicou aqui, ó, nesse link aqui, vai para o curso de redação para o Enem, que é um curso que eu preparei especialmente para você. Ok, pessoal? Então, fiquem atentos que em breve nós estaremos com outros vídeos, ok? Outros vídeos para você da série Fazendo uma Redação ao Vivo. Quem quiser o curso, é só clicar aqui. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até os próximos vídeos. Boa sorte!